Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Sim, começa agora o 4º capítulo dessa história. Eu diria que é um capítulo decisivo para tudo que você vai viver comigo nessa história. Esse 4º capítulo ele é fundamental. Então, antes de começá-lo, eu queria fazer um pedido a você, que se inscrevesse no canal. Estamos aproximando aí dos 50 mil inscritos. O objetivo 100 mil, para que eu consiga receber aquela placa, né, do YouTube. Você me ajuda? Eu sei que você gosta de ouvir as histórias, você está aqui conosco hoje, então não se esqueça de se inscrever. Por favor, curta, dá o seu joinha, isso fortalece o canal. Aí o YouTube propala o canal, propaga e a gente recebe um monte de outras cartas, e tão lindas quanto essa. As histórias são especiais. Posso esperar? Então estou esperando a tua inscrição e o teu joinha. Ô Paulinho, eu me tornei membro. Você tá brincando. Verdade? Me tornei membro do teu canal. Eu quero isso. O objetivo é chegar a uma família de 100 membros. Já passamos de 70. Sim, já passamos de 70 membros. Então eu gostaria muito que você entrasse para ser membro aqui do canal. Como já o fez Jaci Borges Araújo, que é Premium, a Maria José Lopes Emiliano, é Premium, a Tatiana Ramadev, Diamante Tatiana, você brilha, hein, Tatiana? A Lúcia Paraíso, é VIP, Lúcia, VIP, a Nay Constantino, é Premium, Nay Constantino. E assim, você também vai entrar para ser membro do nosso canal. Ajude-nos. Paulinho, quero entrar. Como é que eu faço? Abaixo do vídeo, todas as instruções para que você se torne membro. Ok? Isso posto, sem mais delongas. Nossa, o capítulo de hoje promete. O seu Paulinho, promete mesmo, né? Tá aqui, tá tudo prontinho. Então, por favor, começou. Mas sabe, Silas, eu em verdade, eu pouco conheço você. Mas pelo que eu conheço, eu estou certa de que tudo que você precisa hoje é do perdão da sua filha, Silas. E sinceramente, eu não acredito que a sua filha não seja capaz de perdoá-lo. Tem que... Quem sou eu, Silas? Mas eu sinto que muito dessas coisas me foram ditas agora por você, elas podem ainda ser consertadas. Eu não sei o motivo, mas diante de tudo o que eu recebi da sua parte, Silas, eu quero de alguma forma retribuir. Isso mesmo. Eu quero ajudar. Eu sinceramente sinto que há alguma coisa a ser esclarecida nessa história toda. Eu sou a prova inconteste de que as coisas mudam de uma hora para outra. Afinal, até pouco tempo atrás, eu não sabia nem se eu ia sobreviver com o meu filho. O filho que estava no meu ventre. E de repente, olha eu aqui, nesse apartamento. Ocupando esse ótimo apartamento. E tendo perspectivas de uma vida ainda muito boa. E fique tranquilo com relação ao imóvel, tá? Se você precisar do mesmo para alugar, eu posso desocupar. Graças a Deus, hoje eu já ganho um pouquinho. E eu posso, sei lá, ir atrás de um lugar, não igual a esse, óbvio que não. Embora eu queira sempre manifestar minha gratidão por essa maravilha de apartamento, mas eu reconheço que talvez
ele seja muito para mim. Talvez não. Ele é muito para mim. Ele é mais do que eu mereço. Não, Kátia. Não, Kátia, para. E isso não é necessário. Eu discordo totalmente que seja muito para você esse apartamento. Escuta aqui, Kátia. Só nos é destinado aquilo que merecemos. Isso é muito importante. Só nos é destinado aquilo que merecemos. É do seu merecimento. Eu não posso deixar de dizer que também merecimento do bebezinho, teu filho, desse ser inocente. Então, vai ficando por aqui, porque tudo tem o seu tempo e a sua hora. E hoje é você quem precisa de mim. E quem é que me garante que amanhã, eu ainda mais velho do que já estou, eu não necessite de você, ou quiçá do seu filho. Quem sabe, ele que será agora meu afilhado, não possa abrigar depois esse padrinho solitário que ele arranjou sem nem saber, coitadinho. Olha como ele dorme. Ele dorme em paz. Ah, eu lhe digo mais, Kátia. Se você sentir necessidade de qualquer coisa, por favor, me diga, tá? Me diga, me fala, me comunica. Eu tenho condição e eu quero te ajudar. Não se esqueça de que eu tenho essa dívida em relação à vida. E quer saber? De mais a mais, esse apartamento estava vazio. O máximo que eu poderia ter conseguido com ele seria um aluguel que, honestamente, não iria representar grande coisa na minha vida, não. Eu falo até da minha vida econômica. Olha, em outras palavras lhe digo, sinto que hoje a forma como esse apartamento está sendo usado por você e seu filho, essa forma me dá muito mais alegria e prazer, sabe? Muito mais alegria e prazer do que poderia se fosse utilizado de outro jeito. Repito, Kátia, sinta-se em casa. Eu quero apenas lhe acrescentar um comentário. Pena que a minha filha Camila não teve o mesmo pensamento seu de continuar com o filho. Porque uma coisa eu falo, Kátia. Uma mãe de verdade jamais se aparta do seu filho. Ô Silas, não fala assim. São as circunstâncias da vida que às vezes obrigam uma mãe a tomar uma decisão assim. Uma mãe, quando entrega o seu filho em doação, creia, ela está pensando muito mais no filho do que nela. Uma doação nem sempre representa desamor, Silas. Às vezes, pelo contrário, é amor demais pelo filho. Quando eu falei assim com Silas, ele baixou a cabeça, deu mais um suspiro e, depois de ter refletido um pouco, falou que ele até compreendia o que eu queria dizer. Mas no caso da sua filha Camila, apesar dos pesares, ela tinha recebido uma boa educação. Havia aprendido sobre os valores de uma família, de se ter uma família, e ela sabia que ela não era uma desamparada. Ela tinha um pai bem-sucedido e a qualquer momento que ela quisesse, bastava um telefonema, bastava um pedido e tudo se resolveria. Ela jamais precisava ter chegado ao extremo de ter dado o próprio filho. Ele ainda assim se preocupava em saber como ela estava, como ela vivia e com quem vivia. Duvidava que ela pudesse estar sozinha. Como será que ela vive lá, hein? Será que esse meu neto, Gustavo, nossa, o nome é lindo, você não acha, Kátia? Sim, Silas,
lindo nome. Sabe, Kátia, são perguntas que eu me faço e acho que eu nunca terei respostas definitivas para elas. Silas, o que eu acho é que às vezes a gente se engana, porque nessas voltas que o mundo dá, tanta coisa pode acontecer, tanta coisa pode mudar. E num passe de mágicas, essas respostas todas nos são apresentadas pela vida. A nossa conversa naquele dia foi longa e na hora da despedida, eu tratei com ele os detalhes do batizado do meu filho. Ele seria o padrinho, mas ainda faltava definir quem seria a madrinha. Eu, de certa forma, quis passar essa missão para ele, mas o Silas me devolveu a bola, dizendo que eu era a mãe e eu deveria resolver isso. Ele tinha razão. Isso era o de menos. Eu daria um jeito. Confesso que pensei na minha mãe. Cheguei a pensar nisso. A minha mãe era uma excelente opção. Entrar em contato com ela lá no Paraná, em reserva. No entanto, não, eu afastei essa ideia. Eu não queria ainda dar essa notícia a eles. Digo eles, os meus pais. Pelo menos ainda não desse jeito. Eu tinha muito que ajeitar e organizar a minha vida. Eu não queria ser decepção na vida deles, dos meus pais. Eu pensava em minha mãe com muito amor e em meu pai também. Só não queria jamais confirmar as palavras do papai, que dissera que eu ia... Eu nem gosto de falar. Mas ele dissera que eu ia acabar pedindo esmolas nas ruas da grande cidade. Embora eu tivesse ficado muito próxima disso, não era o que havia acontecido. Então, quando eu me distanciasse dessa possibilidade, eu apareceria na vida deles. Mas sentia que ainda não era a hora. Não tinha chegado o momento. Em verdade, eu fiquei cheia de vontade de ajudar o Silas. Porque eu vi, na conversa que tivemos, eu vi o tamanho do buraco que ele trazia no coração. Bem que se diz que quem vê cara não vê coração, né? Aquele homem rico, bem-sucedido, trazia consigo tantas cicatrizes e feridas ainda tão abertas na alma. Eu fiquei pensando, oh Deus, eu precisava ajudar esse homem. Deus, eu precisava ajudar esse homem, eu tinha que ajudar esse homem. Mas como? Que jeito? De que jeito? Como é que eu vou descobrir essa Camila? Porque a maneira de eu ajudá-lo seria descobrir a Camila. Espera aí. Eu estava aqui fazendo umas contas. Rapidamente, fazendo as contas, imaginei a idade dela. Nossa, não era mesmo tão diferente de minha idade. Porque eu estava com um pouquinho mais de 23, a Camila, pelas minhas contas, teria 28. 28. Ela era um pouco mais velha que eu. Mas a idade é próxima, né? 28 de 23, né? 23 de 28. Idades próximas. Ainda a gente fala a mesma língua. Se ao menos eu soubesse por onde ela anda, se eu conseguisse contatá-la, talvez eu conseguisse fazer com que ela repensasse a vida e perdoasse o Silas. Perdoasse o seu pai. Deus, me dá uma luz. Me dá uma luz, Senhor. Eu tinha percebido que Silas ansiava por aquela sua filha. Quando ele falava dela,
Seus olhos se enchiam de lágrimas, mas também de brilho. E do neto, então? Gustavo. Já pensou se eu pudesse trazer assim alguma informação concreta deles para ele? O ideal seria trazê-los. Mas tudo bem, se eu não puder trazê-los, que seria o ideal que eu trouxesse ao menos uma informação concreta a respeito deles. Oh, Deus, me dá uma luz. Ficou claro para mim que ele me ajudou pela filha dele. Então, olha eu tendo a dívida agora. E ao me ajudar, de certa forma, ele também se sentiu ajudado, porque ele estava pagando a dívida dele. Foi só para se sentir perdoado, e se não pela própria Camila, que fosse por Deus perdoado. Enfiei na cabeça que eu precisava ajudar o Silas. Era agora o meu pagamento, a minha gratidão. A minha maneira de dizer sou grata seria ir atrás dessa moça, encontrar essa moça. Foi quando eu ouvi resmungos de Pablo Silas, meu bebezinho. Ele estava resmungando, era a hora dele mamar. Bonzinho demais. Pablo Silas, ele só reclamava na hora de mamar, ou quando sujava a fralda. Era a hora dele mamar. A menina de quem eu cuidava, na ausência de sua mãe, também naquele momento clamava pelos meus cuidados. Natália. Ela já mamava na mamadeira, mas ela nunca deixava de provar do meu leitinho que sobrava nas mamas. Tinha um complemento. Por isso que ela estava com as bochechas. A Natália está com a bochecha desse tamanho aqui, ó. Grande, bonita, corada. As crianças assistidas, eu atendi naquele instante, terminou meu trabalho do dia lá no apartamento. Foi aí que eu sentei diante daquela maravilha que não fazia parte da mobília do apartamento, da mobília antiga do apartamento, mas aquela maravilha me fora doada pela minha patroa. Eu estou falando do computador. Eu estava tendo agora convivência com aquela máquina. A minha patroa havia comprado um moderno para ela. E ela me deu aquele computador mais arcaico. Ela tinha comprado um novo para ela e cedeu aquele para mim. Eu nem sabia se era definitivo ou não, mas para eu usar. Até a internet eu usava a dela. Então, diante do computador, quem sabe o computador pudesse me dar uma resposta. Eu pudesse encontrar uma pista sobre a filha de Silas. Eu sabia o nome dela, Camila. E eu digitei o sobrenome. Só que o sobrenome é muito comum. Camila com sobrenome comum, que eu prefiro não dizer o sobrenome, tá? Então eu digitei Camila e um sobrenome muito, muito, muito comum. Nem mesmo sabia em que país ela vivia. No entanto, foi com fé que eu digitei Camila Guess. Nunca imaginei que houvesse tanta gente homônima. Nunca imaginei. Quanta Camila com esse sobrenome existe, meu Deus do céu. Foi aparecendo muita gente. E eu, a partir daquele dia, eu comecei a contatar aos poucos com aquelas pessoas todas e fui eliminando as investidas infrutíferas. Foi um trabalho árduo, delicado e minucioso. Só depois de umas 3 semanas, eu achei que talvez eu tivesse conseguido uma pista positiva. Pera aí. É Camilo mesmo sobrenome?
Só que essa Camila é muito arredia. Ela não queria dizer assim muita coisa. Uma vez que eu já tinha tentado contato com mais de uma centena de Camilas, aquele nome, eu senti alguma coisa. Havia componentes a mais naquele perfil. Idade, bate 28 anos. E ela tem uma filha. Alguém dirá, então não confere, porque a filha de Silas teria um menino, Gustavo? Sim, é verdade. Essa foi a informação passada por ele, Silas. Mas quem é que pode me garantir que de fato seria mesmo um menino e não uma menina? E havia mais uma coisa que não batia. Essa Camila, ela me animou nas buscas, mas o que não batia é que ela não vivia no exterior. Pera aí. Então, ó, ela tem uma menina, mas ela não mora no exterior. Mas sim, morava aqui, no Brasil, apenas em estado diferente. Mas nem tão distante de onde estávamos. Mas então, Kátia, eu acho que você está na pista errada. Não é? Não é a Camila. Mas me animava a saber que a idade batia a dela 28 e a da menina também. A menina tinha 9 anos. Mas, Kátia, você não acha que isso é pouco? Sim. Mas não era comum uma menina de 9 anos se chamar Noêmia. Peraí. 28 anos? A menina tem 9. Bate. Tá, ela não mora no exterior. Ela não tem um menino. Tem uma menina. Mas o nome da menina, Noêmia. Eu até digitei. Não é um nome comum, Noêmia, não. Esse nome da menina me animou demais. Me fez acreditar que eu estava na pista certa. Mas tomei uma decisão. Eu não vou falar nada pro Silas. Nem posso. Primeiro, eu não quero frustrá-lo. Animá-lo com uma ideia e de repente não ser o que ele imaginava e nem o que eu imaginava. E depois, mesmo que seja, e tomara que seja, eu quero antes o contato com ela, saber o que ela pensa, se for ela, o que ela pensa do pai, se há nela disposição mínima para um perdão. Eu queria entender a história dela. Se ela tinha de fato um menino, se o filho foi doado. Será que nasceram gêmeos? Ela ficou com a menina, ela deu o menino. Isso tudo começou a passar pela minha cabeça. Se fosse ela. Mas faltava saber se era. Havia de fato acontecido essa doação? Será que nasceram gêmeos? Havia esse menino? Ela inventou essa história para despistar o pai? Eu antes queria saber disso tudo. E só depois que eu tivesse certezas, eu procuraria o Silas para lhe fazer a comunicação. A outra coisa que me deu trabalho foi iniciar uma conversa com ela. Porque essa Camila me parecia muito arredia. E exatamente isso me fazia crer que fosse aquela que eu tanto queria encontrar. Porque eu imaginei que ela fosse assim arredia. Imaginei. Mas eu consegui contato. A minha tática inicial não era falar nada jamais do pai dela. Pelo amor de Deus, isso não. Isso era proibido para mim. Eu entendia que ela iria fugir. Se fosse ela ia fugir quando visse o nome. Então, diante de tudo o que me dissera Silas, Camila devia ter ficado muito magoada com ele.
Se eu falasse dele, aí sim iria afugentá-la de vez. E só aí foi que eu fui entender que tudo na vida da gente tem um motivo. Tudo na vida da gente tem uma razão de ser. Tudo tem um porquê. Vocês se lembram? Olha aí. Vocês se lembram da peça que eu ensaiei e decorei para apresentar? Vamos ver quem se lembra a essas alturas da história. Nós estamos no 4º capítulo. A peça se chamava A Carta da Mãe Morta. A Carta da Mãe Morta. Decorei essa peça. Eu sabia tudo, dessa peça eu sabia tudo. Eu achava que tinha sido à toa esse aprendizado. Eu achava que essa peça havia sido apenas uma peça, uma manobra daquele sujeito que fez o que fez comigo. Eu achava que não ia me servir de nada. Mas creia, nada do que aprendemos é em vão. Nada. Tudo que se aprende, agradeça. Agradeça por ter aprendido. A pessoa que te ensinou, agradeça. Eu achava que ia ser vã a lição. Eu achava que seria vão o aprendizado. Mas agora eu tinha uma prova irrefutável sobre isso, de que tudo tinha um sentido. E foi assim. Como a Camila, descoberta por mim, era muito arredia a conversas com pessoas estranhas, eu não podia em hipótese alguma falar sobre o seu pai, ou corria o risco de afastá-la de vez. Então eu fiquei atenta a um apelo que ela fazia. Ela tinha escrito assim no perfil dela: eu tenho loucura para um dia receber uma carta psicografada pela minha mãe, que morreu cedo. Minha mãe era uma artista. Amava cantar. Logo entendi. Lógico, ela não ia colocar nunca. Ela não ia colocar nunca que a mãe era uma prostituta. Não ia colocar. Colocou: a minha mãe era uma artista que amava cantar. Essa era outra pista confirmatória das minhas suspeitas. Eu deveria usá-la da melhor maneira possível. E eu acho que eu consegui. Quando eu li esse apelo, eu escrevi o seguinte para Camila: Camila, eu não sou médium, mas eu fui atriz, ainda que amadora, mas eu fui. E eu fiz uma peça espírita muito linda, intitulada A Carta da Mãe Morta. Nessa peça, o meu papel era da personagem Vitória, a médium que psicografou a carta de uma mãe morta, de uma mãe falecida. Vivi esse papel com muito amor, e o que me chamou a atenção é que você diz que a sua mãe, sempre que estava com você, citava o trecho de uma letra de uma música, ou cantava esse trecho, e que tudo isso foi marcante para você. Pois bem, eu não acredito em coincidência, e nessa peça, que eu tenho inteira decorada, havia um trecho que talvez vale dizer muito.
com a sua permissão, vou reproduzir aqui um trechinho da peça. Leia e analise, e se o assunto lhe interessar, estou à sua inteira disposição para falarmos sobre. Segue o trecho da peça. Guilherme, o filho da mãe morta, questiona a mãe que o contatava através da médium Vitória. Na verdade, ele estava duvidando que pudesse ser a mãe que estava falando com ele através da médium. E ele, meio que querendo desmentir a médium, falou assim: a minha mãe sempre deixava a letra de alguma música que ela inventava nos bilhetes. Em tudo ela escrevia um trecho de uma música que depois ela cantava para a gente. Vitória, a médium que incorporava sua mãe, falou para ele em resposta: Gui, ele é Guilherme, ela chamou ele de Gui. Gui, quando a gente desencarna, a gente muda. Outras coisas são prioridades. Volta ao consciente toda a bagagem de outros tempos que ficaram gravados na memória do espírito. Não é a sua mãe exatamente sua mãe, com aquele nome, com aquele rosto, com aquela história de ser a sua mãe e artista e tudo mais, Gui. Aquela morreu. Ela faz parte do todo agora. Ao mesmo tempo que ela está aí dentro da sua cabeça, quando você lembra ou você imagina e sonha com ela. Ela está em cada nanopartícula de todo o espaço como espírito, como uma onda. Ao mesmo tempo que o individual parte de um todo, ao mesmo tempo que o consciente de sua existência individual a revele. Eu ouvi a voz de uma mulher que se apresentou como sua mãe, Gui. É isso que eu sei. Você reconhece a letra da sua mãe? E Guilherme respondeu a médium Vitória na peça: eu não me lembro da letra dela. Eu tinha 12 anos. Eu sinto o que eu sinto por você estar falando dessas coisas comigo. Então a carta que ela quer me passar é isso? E aí a Vitória, a médium, respondeu para o Gui: bom, se não te serviu como prova, funcionou do jeito que você queria. Eu não tenho que provar nada aqui. Eu não sobrevivo às custas do centro. Olha, quando eu coloquei isso no papel no computador, quando eu coloquei isso no computador, do papel que eu fiz na peça, foi assim. Deu muito certo. A menina arredia Camila, a moça arredia Camila, ela se interessou pelo assunto. E ela resolveu conversar comigo. Ela achou muita coincidência o texto da peça com o que ela havia pensado sobre sua mãe. Ela me disse que tinha certeza que se um dia sua mãe fizesse ou tentasse fazer qualquer contato com ela, teria que assinar essa carta psicografada com o trecho da letra de uma música chamada Bastidores. Essa música Bastidores, no refrão, diz assim: cantei, cantei, como é cruel cantar assim, e num instante de ilusão, te vi pelo salão a caçoar de mim. Não me troquei, voltei correndo ao nosso lar. Voltei para me certificar que tu nunca mais vais voltar, vais voltar, vais voltar. E completou dizendo: essa música era o retrato fiel da minha falecida mãe. Eu reli a letra da música e falei: não precisa falar mais nada.
Não precisa falar mais nada. Quando ela disse que a mãe dela morreu com 47 anos, quando ela contava somente 14, qualquer dúvida que houvesse nessa hora foi dissipada. Achei. Eu achei. Deixa eu voltar aqui no trecho da música. Deixa eu voltar aqui. Vamos adaptar esse trecho aqui por uma prostituta. Vamos adaptar. Cantei, como é cruel cantar assim. E num instante de ilusão, te vi pelo salão, a caçoar de mim. Tudo a ver. Uma prostituta canta, mas sabe que é cruel cantar assim. E num instante de ilusão, te vi pelo salão. Ela viu alguém importante no salão, mas essa pessoa importante estava caçoando dela. Eu achei. Apesar da minha juventude, eu usei a inteligência de escutá-la, de ouvir a Camila. E eu fiquei só no assunto que ela abordou comigo, que era sobre a sua mãe. Mas eu sabia que ela, hora menos hora, falaria sobre o seu pai. E não deu outra. E quando ela falou do pai, ela falou com revolta. E até com lágrimas. Ela disse assim: Kátia, meu pai me apagou da vida dele. Ele me expulsou de casa porque eu estava grávida, Kátia. Eu só escutei. Eu não podia valorizar aquele assunto. Eu só ouvi. Eu não podia valorizar aquele assunto. Foi uma luz que eu recebi na hora. Não valorize esse assunto. Não valorize esse assunto. Eu já conhecia essa história. E abordá-la com esse assunto pesado e desgastante seria pura perda de tempo. Eu tinha que primeiro conquistar a confiança da Camila. E para isso eu teria que ter paciência, e muita paciência. O que importava era saber que ela estava bem. E ela estava. O resto era o tempo. Só o tempo para ajudar em casos assim. Então eu nessa hora, eu saí com outro assunto, falei de mim. Que eu tinha ganhado o nenê. Ela quis saber o nome do nenê. Mas eu não ia dizer o nome composto para não gerar suspeitas. Eu falei para ela que o nenê se chamava Pablo. Ela achou o nome bonito. Mas eu contei para ela que eu tinha vivido um milagre ao dar à luz. Eu não escondi nada dela nesse sentido. Falei para ela toda a minha história real. Do abandono do pai, do sumiço covarde dele, do roubo que ele praticou contra mim. E eu fiquei sozinha
e sem dinheiro, e que eu fui salva por um senhor na porta de um hospital. Isso eu ia contar para ela. Isso eu ia contar para ela. Eu contei para ela que eu fui salva por um senhor na porta de um hospital. Ela chorou quando eu contei para ela essa história. Ela chorou. E chorando ela falou assim para mim: Kátia, mas como tem gente boa ainda nesse mundo, Kátia? Como ainda existe gente boa assim nesse mundo, Kátia? Esse senhor que fez isso com você, isso não é um homem, isso é um anjo, Kátia. Por que esse senhor... Por que esse senhor, com esse exemplo, não contagia os outros homens, para que eles sejam pelo menos um pouco parecidos com ele? Você já pensou, Kátia, se meu pai tivesse um pouquinho desse homem, um pouquinho, uma unha? Eu queria que meu pai tivesse uma unha desse homem, Kátia. É que gente boba igual esse homem não tem mais, não. Não tem mais, Kátia. Não existe mais. Ela falava e eu chorava. Ela falava e eu chorava, mas eu não podia falar pra ela. Eu não podia falar. Eu tinha que deixar ela falar. Mal ela sabia que ela estava elogiando o próprio pai, de quem ela guardava tantas mágoas. E aqui cabe a observação de como a mesma pessoa pode ser vista de muitas maneiras numa análise feita por uma outra pessoa. É muito interessante isso, não é? O homem que ela dizia ser o pior do mundo por um prisma, noutro, se tornava o melhor homem do mundo. Um anjo até, em sua outra análise. Eu ouvia tudo isso e eu ia aprendendo mais. Eu falei para ela que eu tinha convidado o Senhor que me salvou para ser padrinho do meu filho. E ela comentou comigo que isso era muito bom e que Deus iria me abençoar muito por isso, que eu tinha gratidão. Você acha? Acho não, Kátia, eu tenho certeza. Também concordei com ela. Nossa amizade começou. E eu teria que fazer... Eu teria que fazer muitas descobertas antes da grande revelação. Mas eu estava no caminho certo. Mas tudo isso vai ficar para o último capítulo da minha história, da minha incrível e fantástica história. Você precisa ouvir. Você que acompanhou até aqui os 4 capítulos, precisa ouvir o capítulo que encerra essa minha história. Entri nella stanza, sono tutti stesi, i loro cuori ti hanno visto e si sono arresi. Ti guardo nello specchio e penso, ma come fai? La mente torna indietro al nostro primo incontro, storia, letto fine come in un racconto. Ti dico che sei bella e tu scherzi, ma quando mai? Dove siamo adesso? Nuoto nei tuoi occhi, la parte migliore di me. Io volo sul mondo, amanti
nello spazio, baci in slow motion sul set. E la notte con te si scalda in mille incendi. E la tua voce per aprire movimenti. Seguo i tuoi passi ma non ti raggiungo, rallento anche se vorrei volare. Sei calda come un tramonto a luglio, sei il primo bacio che non puoi scordare. E quando tra di noi la tensione sale, mi basta un tuo sorriso per dimenticare. Non servono parole quando siamo io e te. E dove siamo adesso? Nuoto nei tuoi occhi, la parte migliore di me. E un volo sul mondo, amanti nello spazio, baci in slow motion sul set.